Bom dia, Edna. Queria começar fazendo a leitura do Salmo 145. Logo no início. Bom dia, Sandrinha, Iris. Bom Oi, dia, Dijane. Bom dia, Sandrinha. Bom dia, Nise, Iris. Bom dia, Dijane. Bom dia. Bom dia, Bárbara. bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Josimara, Edna, Liliane. Bom dia, Raquel. Bom Como é que dia. vocês estão, meninas? Bom dia. Como é que vocês acordaram hoje? Quarta-feira. Bom dia, Andréia. Bom dia, Lucimara. Geise. Vocês acordaram bem? Bom dia, a irmã que está no login do André Varela. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Juju. Bom dia. Bom dia, Josilene, pastora Leia, Lucimara. Bom dia. Levantei a mão sem Bom dia, querer. Não, fica tranquila. Bom dia, Monique, Rejane Mendes, Simone Rocha, Viviane Silva. E acordou com sonhos realizados na presença de Deus. Amém. Aqui é a Suelen, mãe das Marias. Ah, Suelen, bom dia, Suelen. Ô Suelen, nós vamos ter um Bom encontro de. dia. Bom dia. Nós vamos ter um encontro de café da manhã no dia 19, Eu, Suelen. eu vou olhar na minha escala, se eu estiver em Brasília, eu vou sim. Tem que se inscrever? Tem que se inscrever. Vou pedir para as meninas postarem lá, que aí eu queria Tá, tanto que você fosse, tá tá bom? bom. Farei Um isso. beijo, viu? Beijo. Se Deus quiser. Amém. Amém. Bom dia, Mônica. Que Deus abençoe a vida de vocês, meninas. Esse louvor, eu pedi para a Mari colocar. Ele lembra a bondade de Deus, ó. É fiel em todo tempo. Em todo tempo. Ele é tão bom. Nessa manhã, queria que você reconhecesse a bondade de Deus na sua vida. Pensa aí, qual o motivo que você tem hoje para reconhecer a bondade de Deus na sua vida? Você teria motivos? Bom dia, Luci. E antes da gente começar com a nossa oração inicial, queria que você abrisse em Salmo 145. Abre aí a sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular. Em todo tempo, tu és tão bom. Mesmo nesse tempo que você esteja vivendo, talvez seja um tempo que você tem lutado tanto, guerreado tanto espiritualmente. Reconheça a bondade do Senhor na sua vida. Por que que Ele é tão bom? Olha que privilégio você ter acordado nessa manhã, você ter aí esse ar para você respirar, a provisão. Deus não tem deixado faltar nada na sua vida e nem na minha vida. Os seus filhos. Então, às vezes, quando a gente está passando por alguma situação, a gente foca tanto no problema que a gente não vê o que está ao nosso redor. Então, nessa manhã, tira um pouquinho os olhos dessa questão que você tem lutado tanto por ela e reconheça a bondade de Deus na sua vida. Salmo 145 diz assim: na devocional, nós iríamos ler apenas o versículo 4, mas o bispo tem ministrado tanto sobre o livro dos Salmos. Se você tem acompanhado a ministração do nosso bispo, como ele tem ministrado no livro dos Salmos.
Salmo 41, Salmo 24, Salmo 121, Salmo 21. Hoje aqui é Salmo 145, eu queria ler ele por completo. São 21 versículos, dá para a gente ler rapidinho. Olha o que fala Salmo 145. O título aqui, na minha versão, é Louvor à Divina Providência. Exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei, e bendirei o teu nome por toda a eternidade. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Ó Senhor, é grande e muito digno de louvor, sua grandeza é insondável. Uma geração a outra fará o louvor de tuas obras, proclamando teus maravilhosos feitos. Pregarão sobre a esplêndida glória de tua majestade, e eu meditarei sobre suas portentosas realizações. Anunciarão o poder dos teus magníficos e temíveis prodígios, e eu falarei das tuas grandes obras. Divulgarão a memória de tua imensa bondade e cantarão com júbilo tua justiça. Vou ler de novo. Divulgarão a memória de tua imensa bondade e cantarão com júbilo a tua justiça. O Senhor, ele é clemente e misericordioso, paciente e transbordante de amor leal. O Senhor é bom para com todos, e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Todas as suas obras, ó Senhor, te rendem graças, e teus fiéis te bendirão. Eles proclamarão a glória do teu reino e pregarão sobre o teu poder, a fim de que todos saibam dos teus feitos maravilhosos e do glorioso esplendor do teu reino. Porquanto teu reino é reino eterno, e o teu domínio perdura de geração em geração. O Senhor é fidedigno em todas as suas palavras, amoroso em todas as suas realizações. Ele é amoroso em todas as suas realizações. O Senhor ampara todos os que caem e erguem todos os que estão deprimidos. Os olhos de todos em ti esperam, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres tua mão e sacias de bom grado todo ser vivo. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e fiel em todas as suas obras. O Senhor está junto de todos aqueles que invocam o seu nome e de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Assim, ele realiza os desejos daqueles que o reverenciam e ouve-os clamar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas destrói todos os ímpios. Minha boca proclamará o louvor do Senhor, e que todo ser vivo bendiga seu santo nome para todo sempre. Amém. Que lindo esse salmo, né? Já disse que qualquer hora nós vamos fazer a campanha dos salmos. 150 salmos, qualquer hora nós vamos começar as devocionais, todo dia com um salmo. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai. Que alegria, Senhor, estar aqui nessa manhã na Tua presença. Aqui, Senhor, na leitura do Salmo 145, o Senhor nos diz que o Senhor está perto daqueles que invocam. Senhor, eu não tenho dúvidas de que nesse momento o Senhor está tão perto de mim e das minhas irmãs, Senhor, porque nós estamos aqui invocando o Teu nome, clamando pela Tua presença, queremos ser cheias do Teu Espírito Santo, queremos transbordar do Teu amor. É o que nós te pedimos nessa manhã, Pai. Fala conosco em mais um dia, fala conosco nessa devocional. O nosso coração, Senhor, está aqui, aberto, a nossa mente está receptiva ao Teu mover do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos nessa manhã. Te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, se sintam amadas, se sintam cheias da presença de Deus aí. Você é amada, você é escolhida, você não está sozinha. Nós estamos aqui, ó, segurando a sua mão.
e estamos certas de que há um futuro lindo preparado para mim e para você. Então, não fique triste, levanta a sua cabeça, seja fortalecida, porque a honra e a justiça do Senhor está sobre a minha vida e sobre a sua vida, tá? Então, hoje é 16 de abril, o profeta novo e o profeta velho. Raquel, seu rostinho aparece aqui. Você pode fazer a leitura, Raquel, para a gente, por favor? Eu vou Posso sim. colocar meu notebook aqui para carregar. Pode começar? Pode, Raquel, obrigada. Nada. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. 1 Reis 13:6. O profeta novo e o profeta velho. A importância de uma linhagem espiritual e a conexão com uma comunidade de fé são pilares fundamentais para a transmissão da herança espiritual. Em tempos onde a internet facilita a proliferação de novos líderes e ministérios, é crucial discernir aqueles que operam fora de uma tradição e compromissos genuínos. A verdadeira adoração não pode ser desvirtuada por práticas que buscam sucesso a qualquer custo, mas deve ser fundamentada na integridade e na cruz. A Bíblia nos ensina que a bênção flui pelo relacionamento entre as gerações. Honrar pai e mãe é o alinhamento para uma bênção durável, e a única forma de receber o legado de Deus é pela ligação de pai e filho. A herança espiritual deve ser tratada com respeito e honra, pois somos herdeiros e co-herdeiros, como diz em Romanos 8. Devemos estar atentos aos profetas sem linhagem, aqueles que não têm uma genealogia espiritual clara. Pergunte a eles de quem são filhos, pois profetas devem declarar sua filiação. A revelação de Deus cresce em cada geração, e cada nova geração deve receber as promessas das gerações anteriores por meio dos seus pais. A responsabilidade de cada geração é transmitir a herança espiritual, alinhando-se com a história e a tradição da igreja. Devemos evitar os altares não autorizados e corrompidos, onde líderes apóstatas sacrificam hoje. O sucesso verdadeiro tem uma cruz e não deve ser alcançado às custas de família, salvação, personalidade, filhos, caráter e integridade. Atente-se a isso neste dia. Obrigada, Raquel. Muito obrigada. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, bonitas. Bom dia, Eneida. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Obrigada, viu, pastora, por ter a senhora aqui nessa manhã. Obrigada eu, Deus, por ter vocês. Obrigada, Eneida, por ter ouvido a voz do nosso Deus para inventar esse negócio aqui tão legal, hoje com mais de 80 mulheres. Vamos falar de profecia? Vamos falar de quem faz a profecia? Vamos falar hoje de profeta velho e de profeta novo. Vamos lá falar sobre essa pessoa que Deus usa para poder trazer a bênção do céu para nós. Você já recebeu uma profecia de algum profeta específico? Você já teve essa experiência de alguém que olhou para você e trouxe uma palavra? Na nossa igreja, o bispo sempre chama a nossa atenção sobre um tempo em que a igreja brasileira viveu muitas manifestações proféticas e que feriram muitas pessoas. Uma profecia feita de forma irresponsável ou de forma muito sem consistência, que é o que o texto está falando, acaba trazendo uma revelação que não condiz com aquilo que a pessoa está, ou talvez aquela palavra faz até sentido, mas ela não é uma sentença. E eu estou aqui me lembrando de uma amiga que recebeu uma profecia de uma pessoa e confirmando o namoro dela, dizendo que aquele rapaz era realmente o marido dela, que ela não se preocupasse. E por causa disso, ela simplesmente relaxou a vida, seguiu a vida, e por causa dessa palavra ter entrado nela de uma forma tão forte, o que aconteceu? Ela
acabou engravidando desse rapaz. E quando a gravidez veio como realidade, o rapaz não quis estar junto com ela e ela teve que assumir o filho para a vida inteira sem ele, né, sem o pai da criança. E foi muito complicado assim ver o desenvolvimento dessa história, e a gente ficou, à época, muito marcada, porque o que deu para ela a certeza de que ela podia pecar, fazer o que ela quisesse, era porque tinha uma palavra debaixo do coração dela. Ela sabia que ela tinha ouvido uma instrução que, na verdade, não era uma boa instrução. Que perigo, às vezes, quando a gente recebe uma palavra profética e a gente não pesa, né? E a gente, na escola de profetas, aprende isso, que a gente tem que pesar as palavras proféticas. A gente precisa submeter ao que Deus está nos dizendo. O texto de hoje está dizendo que existe um ofício de profecia dessa pessoa que profetiza e que ele pode estar num time diferente, ele pode estar no lugar, numa movimentação incorreta. E aí é o bispo quem está escrevendo que esse ofício a gente precisa discernir. E lá no primeiro parágrafo, lá no finalzinho, diz assim, ó, é crucial discernir aqueles que operam fora de uma tradição e compromisso genuíno. A verdadeira adoração não pode ser desvirtuada por práticas que buscam sucesso a qualquer custo, mas deve ser fundamentada na integridade e na cruz. E quem ouve uma profecia e não olha a vida do profeta, não tem esse cuidado, eu acho que o bispo está aqui numa tentativa de chamar nossa atenção para esse movimento da profecia entre nós. E depois, no outro parágrafo, diz que a Bíblia é quem nos ensina que a bênção flui pelo relacionamento entre gerações. E eu achei isso aqui tão especial, e isso fala tanto comigo, e vai falar com você também, sobre gerações. Ele traz a possibilidade de lembrarmos que existe um lugar de honra, e a gente precisa fazer isso, porque não é uma opção, mas é uma ordem. Honrar pai e mãe é o alinhamento para uma bênção durável. É a única forma que a gente tem e que os nossos filhos têm de receber o legado de Deus. E o legado de Deus é pela ligação de pai e filho. Então, se a gente tem uma dificuldade de relacionamento em família, isso diz muito sobre o que a gente quer trazer sobre as profecias que Deus nos deu. E o que ele está dizendo aqui também é sobre essa importância da gente poder ter pais espirituais. E há alguns tempos atrás, o bispo vinha falando frequentemente sobre essa importância da gente ter esse lugar de entendimento de que as pessoas que vão para o altar, elas precisam ter um teto, elas precisam ter uma movimentação de cobertura. O que é isso, pastora? Cobertura. Cobertura é um guarda-chuva. Se você vai para a chuva sem você se molha toda. Mas se o guarda-chuva está aberto na hora da tempestade, você se protege. Então, esse lugar da cobertura, nós entendemos que vai ser feito por líderes que vão nos cobrir. E se você não tem esse relacionamento de cobertura, e eu quero chamar sua atenção para isso, vira e mexe a gente está falando sobre isso, porque a gente acredita nisso, a força disso para nós. Se você não tem, você precisa ter, porque você vai conseguir discernir de uma forma muito mais interessante, rápida e protetora, se você estiver debaixo de uma orientação de liderança, de uma igreja, de uma voz. E o que a gente está vendo aqui, que muitas pessoas, né, muitos profetas, eles se levantavam sem ter uma aliança de família, uma aliança de paternidade.
E essa aliança de paternidade é o que nos elege, que nos envia, que nos valida para a gente poder fazer algumas coisas, alguns ofícios, e entre eles da profecia. Então, uma pessoa que entrega uma palavra, mas ela caminha sozinha, não tem uma igreja, ela mesma que abriu a igreja dela, não tem uma cobertura sobre ela, isso é muito perigoso. Deus pode falar? Pode, porque Deus pode falar de qualquer forma, mas o que o bispo está chamando a nossa atenção é o cuidado que a gente precisa ter com relação a essas profecias que a gente ouve. Porque a profecia, ela está muito ligada a você ser obediente aos protocolos. E o protocolo número 1 do que a gente está vivendo e colocando dentro de um lugar de recebimento de uma palavra profética, e deixa eu só voltar um pouquinho. O que é profecia? O que é uma palavra profética? É uma sensação daquilo que a gente vê no futuro e a gente traz para o presente. Esse é um conceito que o Bill Johnson traz. Ele diz assim, você profetiza aquilo que você tem uma sensação do que Deus está fazendo ali no futuro, e você traz para agora e fala para a pessoa, ó, a profecia para você, eu profetizo que Deus estará abençoando a sua nova estação, trazendo sobre você direções. Essa palavra eu liberei ontem para a Auri, quando ontem foi aniversário da Auri, e eu mandei uma mensagem para ela falando essa profecia. Eu profetizo que a palavra que você vai ter para a sua nova estação é direção. O que eu fiz? Eu busquei de Deus qual foi a direção que ele estava dando por meio de uma palavra para o coração da Áurea. O que veio no meu espírito? Direção. E na comunidade das nações, isso é muito comum a gente poder profetizar entre nós, porque essa é uma linguagem, essa é uma cultura que a gente estabelece. E o bispo está aqui chamando a atenção sobre isso, sobre a gente olhar essa questão do profeta velho e do profeta novo. E o profeta velho, sobretudo, a preocupação dele é passar adiante, passar para a próxima geração esse lugar da honra, de você honrar seus pais, as autoridades, quem está acima de você. E quando a gente faz isso, a gente está legitimando uma herança, que a herança espiritual ela deve ser tratada com respeito e honra, pois a gente é herdeiro e co-herdeiro do que Deus trouxe para nós, como diz Romanos 8. E no último parágrafo, no penúltimo parágrafo, diz que a revelação de Deus cresce como? Crescia num tanto lá no meu bisavô, depois cresceu num outro tanto no meu bisavô, no meu avô, e depois no meu pai, e depois em mim, e vai crescer na Sofia. E o que a Bíblia diz é que de geração em geração isso cresce, isso aumenta. E tem um salmo especial que eu amo, que fala que uma geração sempre vai superar a outra. E essa questão da profecia, ela precisa ser uma cultura que vai trazer para a próxima geração a manifestação do nosso Deus. Cada nova geração deve receber as promessas das gerações anteriores por meio dos seus pais. Pastora, meu marido não é cristão. Eu posso me considerar uma profeta dos meus filhos? Eu posso me considerar uma profeta liberando para eles algo? É claro que pode. Deus está trazendo, às vezes, impressões espirituais para o seu espírito, para o seu coração, para a proteção da sua casa. O fato de você estar aqui, bonita, já revela muita coisa. Já revela a força que você carrega e a fome e a sede que você tem. Pastora, mas esse é o horário que eu já acordava. Mas você acordava e não fazia isso. Talvez não tinha um lugar em que você ouvisse uma palavra ou que você fosse direcionada. E se você entrou nesse link, se você acompanha o nosso grupo, isso diz muito sobre a responsabilidade que você quer ter sobre as profecias que Deus tem para você e o que você vai liberar para os seus filhos. E aí, no último parágrafo, fala sobre isso, sobre a nossa responsabilidade de transmitir a herança espiritual, nos alinhando com a história e a tradição da igreja. Olha, de novo, a gente abraçando o poder da igreja. E no finalzinho fala assim, o sucesso verdadeiro tem uma cruz. E eu quero parar aqui. A cruz, ela é uma referência para nós.
para palavras que a gente libera, para intenções que nós temos. E muitas vezes a gente vai estar em algumas situações em que até a profecia que você recebeu, ela vem no seu espírito com dúvidas. Ai, será que é isso mesmo? Mas quando você olha para a cruz, quando você tem a cruz como a sua meta, você não se perde. A cruz é o lugar onde você tem a sua referência do seu porto seguro. Eu morei em Maceió há alguns anos, né? E eu estou aqui me lembrando que eu me perdia muito para poder fazer as coisas, porque eu não entendia muito bem a lógica. Aí, olha só o que eu fazia, gente. Eu marcava a praia como a maneira de eu me encontrar de novo, porque eu entrava nas ruelas e ia procurar a vida, né? Procurar as coisas que eu tinha que fazer. E aí, quando eu me perdi, eu falava assim para alguém, você pode me direcionar à praia, onde que estava? E a pessoa falava, às vezes, que era desse lado. Eu, tá, obrigada. Depois eu andava, aí perguntava de novo para alguém, pode me falar para qual direção que está a praia? Aí a pessoa, do outra vez, me falava que era do outro lado. A praia era, para mim, o meu ponto de referência, o lugar onde eu podia me movimentar, mas que estava lá, a praia, para poder eu não me perder. A cruz é o lugar onde você não se perde em si mesma, você não se perde para profecias incorretas, é a cruz onde você tem a firmeza do seu coração para que você esteja no lugar certo. A cruz é o motivo que você vai ter esta semana, como Semana da Páscoa, para profetizar como uma profeta aliada ao Senhor, o que você deseja viver na ressurreição de Jesus na sua casa. É a cruz quem lhe dá a força de você vencer o que você está vivendo. É a cruz quem nos habilita a ter saúde. Porque na hora que Jesus morre na cruz e ressuscita, o que ele grita e anuncia ao mundo é que nem a morte podia pará-lo. Nem a morte podia fazer. Então, o entendimento de que a cruz é o vínculo que nos traz para poder vivenciar as coisas, diz que se você tem essa possibilidade de ser profeta ou fazer ou receber alguma profecia, ela precisa estar ligada, abraçada à cruz. E hoje eu quero trazer para você a visão da cruz. Gente, deixa eu contar um negócio bem especial que eu faço de vez em quando eu tenho meu a sós com Deus, e isso é tão significativo para o meu coração, e eu não planejei falar isso, mas eu acho que algumas têm alguma coisa para receber nisso. Muitas vezes, quando eu sei que eu não deveria ter feito uma coisa e eu acabo fazendo, e o nome disso é pecado, às vezes eu oro e peço perdão, mas eu tenho a impressão de que eu não fui verdadeira o suficiente, eu não trouxe, de fato, aquele problema para poder ser tratado na mesa, para poder Deus falar comigo. E muitas vezes o que me deu a real sensação de se eu estava sendo honesta ou não com Deus foi visualizar, mentalizar o que eu via na cruz. Gente, se você quer se desraigar, se você quer se desvincular, desapegar de um pecado, você ora a Deus, você entrega a Deus e visualize a cruz. É arrebatador. Porque eu não sei a que maneira você consegue enxergar a cruz de Jesus na sua vida, mas a cruz, para mim, ela é muito, uma comunicação muito absurda do amor de Deus por mim, em visualizar que Jesus foi, sofreu, morreu, e que a cruz está vazia por causa do amor que ele tem por mim. E deixa eu te dar uma notícia, essa cruz que vai alimentar, que vai dar ao profeta novo e ao profeta velho essa submissão, ela está vazia, ela não tem Jesus lá. Ele ressuscitou, ele trouxe sobre nós a vida e a vida de Deus. Então, quando você fizer esse exercício que vamos fazer aqui agora, de orar, e você visualizar a cruz que dá sustentação a toda a profecia que você vai receber ou que você vai liberar.
É a cruz quem vai determinar, e eu me lembro que na escola de profetas, o que a gente aprende é, você vai profetizar para ser o profeta e a profeta do amor, você não vai trazer sentença. E a gente foi, muitas vezes, doutrinado na igreja brasileira em trazer, assim diz o Senhor, se prepara que amanhã você vai morrer. Era muito comum a gente receber palavras de sentenças de morte. E na nossa cultura, da Comunidade das Nações, a gente é profeta da esperança. E a esperança está na cruz de um Jesus, de um Deus que venceu a morte. Amém? Olha só a oração de hoje. Senhor, ajuda-me a discernir os verdadeiros profetas e ensinamentos, que eu esteja alinhado com a sua tradição e história, transmitindo a herança espiritual de geração em geração. Que o meu sucesso seja sempre fundamentado na integridade da cruz. Vamos para a integridade da cruz com as nossas palavras? Senhor, muito obrigada. Obrigada porque eu sei que muitas mulheres, e eu já estive nesse lugar, fiquei procurando vozes proféticas que pudessem me dar uma receita pronta. E muitas mulheres aqui nessa manhã reunida, talvez estejam nesse lugar de tanto desespero para saber o que o Senhor tem a dizer, que procuram em qualquer lugar aqueles cultos, aqueles ajuntamentos em que há uma palavra sendo liberada. Que perigo, Senhor, que passamos e que podemos estar correndo quando a gente busca a tua voz dessa forma. Porque muitas vezes, Senhor, os profetas não estão alinhados com aquilo que o Senhor tem. E nós queremos, Deus, o alinhamento da voz do Senhor. Senhor, sobretudo o que a gente quer é a sua opinião sobre nós. E essa opinião vai poder ser usada por muitos profetas, sim. E nós cremos tanto no poder da profecia, a gente quer tanto receber a tua palavra por meio de pessoas, mas, sobretudo, a gente quer olhar para a cruz e saber que é de lá que vem a opinião que o Senhor tem por nós. E a opinião que a gente tem, Deus, ao nosso respeito nesse dia, nessa semana da Páscoa, é que a cruz é o lugar onde a gente não erra. A gente não consegue ficar igual. Quando a gente olha Jesus sacrificado, morto, machucado, a gente se constrange de saber que a gente escolheu o erro, escolheu falar, escolheu fazer, escolheu uma coisa incorreta. Oh Deus, obrigada porque a cruz de Cristo existe. E por causa disso a gente tem uma possibilidade de discernir o que é e o que não é da tua parte. Obrigada. Nós queremos ser profetas da esperança, olhar para a tua palavra, abraçar as promessas, as profecias do que o Senhor tem a nosso respeito e por meio da tua opinião sobre nós, a gente poder dizer a tua opinião sobre quem está perto de nós. Obrigada. Nessa manhã eu quero profetizar sobre a vida dessas 90 e tantas mulheres, a bênção do Senhor em promessas que se cumprirão. Obrigada, porque o Salmo 23 é a nossa profecia básica, dizendo que o Senhor é aquele que cuida de nós, é aquele que carrega no colo, é aquele que puxa com a vara, é aquele que às vezes dá um tapinha na nossa bunda de falar, vamos, ovelha, caminha, ovelha. E às vezes o Senhor vai estar na frente desse rebanho e andando, e as ovelhas atrás acompanhando. E nós somos essas ovelhas, porque o Senhor é o nosso pastor. Quando a gente coloca o Senhor nesse lugar, a profecia vem e se cumpre. Nada, absolutamente nos faltará. Não nos faltará saúde, não nos faltará paz, não nos faltará a bênção da mesa posta e suprida, não nos faltará absolutamente nada do que o Senhor tem. Obrigada, porque a profecia dessa manhã é saber que o Senhor nunca falha. E eu profetizo a confiança da tua voz, da tua presença na vida de cada uma dessas mulheres aqui reunidas. Te adoramos, Senhor, por todas as palavras proféticas que já recebemos e queremos pesá-las, Senhor, queremos examiná-las de acordo com a cruz.
E toda e qualquer palavra de sentença, Deus, que não está de acordo com a cruz, nós desapegamos o nosso coração, a nossa memória e nos agarramos sobre o que o Senhor tem sobre nós. Obrigado por essa manhã de quarta-feira. Obrigado por essa semana abençoada de olharmos a cruz de Jesus nessa semana pascual. Olhar para o que o Senhor fez por nós. Foi o amor que o Senhor quer anunciar e profetizar todos os dias. Obrigado porque a reunião dessas mulheres aqui nessa devocional é a materialização de profecias que recebemos no passado. Obrigado por isso. Queremos te entregar, ó Deus, o nosso dia, tudo que vamos fazer, e queremos a tua companhia e a tua voz sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Simbora, simbora. Cadê? Quem vai tirar? É quem, a Mari? Maricó? Acho que é a Mari. Vai, Mari. Vamos. Fala, Mari, com a gente. Falo. Vamos lá. 1, 2, 3, sorrindo. Foi a pastora Grande. Vou tirar outra. Bora tirar outra. Vai, gente, faz um movimento diferente. Vocês são muito devagarzinhas, vai. Faz outra pose. Meninas, sem notificação e sem reações, por favor. 1, 2, 3. Foi. Bonitas, Deus abençoe a sua vida, que a profecia do amor do nosso Deus seja a sua âncora nesse dia. Sinta-se amada pelo Deus que entregou o seu único filho por você. Essa é a maior profecia que a gente pode ter na vida. Amém? Um beijo, um dia abençoado, que o Senhor te abençoe e te guarde. Sandra, se você estiver aqui, eu já estou pronta. Falo com você no privado, tá? Beijo. Sandra Cunha. Sandra Cunha. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus. Até Hoje amanhã. temos Clube do Livro, né, Eneida? Iniciamos o livro hoje. Hoje temos Clube do Livro. Muito bem. Hoje à noite a gente se encontra, se Deus quiser. Um Tô beijo. ansiosa. Até a noite. Vai Clube do ser Livro disponíveis. um beijo.